E aí galera, tudo bem? Vamos dando continuidade às nossas aulas de microbiologia geral, certo? Hoje nós vamos ver a parte de microbiologia relacionada às bactérias, certo? Todo mundo aqui já ouviu falar, né, nessa palavra, né, bactérias. Então, eu pergunto a vocês aí que estão assistindo a aula em casa, o que é bactérias para vocês? Geralmente bactérias, quando a gente fala de bactérias, a gente relaciona principalmente a doenças, certo? Só que as bactérias, de uma maneira geral, elas não necessariamente estão relacionadas diretamente à doença. Então, nem todo tipo de bactéria vai causar necessariamente uma doença nas pessoas, ou em animais, ou em plantas, certo? Elas têm papéis ecológicos diferentes, certo? No planeta. Então, falando um pouco de conceitos gerais, né, da parte de classificação, o mundo biológico, de uma maneira geral, nós conseguimos dividi-lo em dois grandes grupos, certo? Os procariotas e os eucariotas, certo? Dentro dos procariotas, nós vamos ter as bactérias e as arqueias, certo? O antigo reino Monera. E dentro dos eucariotas, nós vamos ter os protistas, os fungos, as plantas e os animais, certo? E qual é a grande diferença entre esses dois grupos? A grande diferença entre esses dois grupos é justamente a presença ou não da membrana que recobre o núcleo das células, certo? Então, as células procarióticas, certo? Que são as bactérias e as arqueobactérias, elas são células que o material genético dessas células, lembrando que o material genético das células, a grande maioria, o DNA, ele vai estar contido dentro do núcleo, certo? Então, as células que têm esse núcleo revestido por membrana, que é a carioteca, essas células que têm um núcleo revestido por membrana, elas são chamadas de células eucarióticas, certo? Que aí nós vamos ter todos os animais, as plantas, certo? Os protistas, no caso das algas, e os fungos, beleza? Já tem tipos de células que o núcleo ele não é revestido por membrana, certo? Você não vai encontrar uma membrana, pelo menos não uma membrana total, né, recobrindo todo. Você pode encontrar até fragmentos de membrana ali, certo? Mas basicamente o núcleo ele fica exposto ao citoplasma. O núcleo dessas células não tem membrana totalmente recobrindo esse núcleo. Então essas células nós chamamos de células procarióticas, certo? Então, em resumo, as células procarióticas são aquelas células que não têm membrana recobrindo o núcleo, isso é uma diferença básica, certo? E as células eucarióticas são aquelas células que possuem núcleo revestido por membrana, beleza? Quando a gente fala em bactérias, a gente fala em fungos, a gente fala em vírus, a gente fala em protozoários, a gente vem logo na cabeça um nome, né? Uma palavra, que é a microbiologia, certo? A microbiologia, ela é basicamente o ramo da ciência, das ciências biológicas, na verdade, que estuda as formas de vidas que são microscópicas, certo? O que é uma forma de vida microscópica? É uma forma de vida que, a olho nu, ela não consegue ser vista, não consegue ser visualizada. Então, para ver esse tipo de forma de vida, o pesquisador, a pessoa, ela tem que usar equipamentos especiais, como por exemplo microscópios, estereomicroscópios, certo? Então, por definição, microbiologia, né, ela significa o quê? O estudo de pequenas formas de vidas ou de formas de vidas microscópicas, certo? Então, microbiologia, essa palavra, ela deriva da combinação das palavras gregas micros, que significa pequeno, bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. Então, resumindo, é um estudo de pequenas formas de vida, certo? De estudo de formas de vidas microscópicas, beleza? Lembrando que alguns desses organismos aí, como eu falei, os fungos, por exemplo,
não necessariamente são seres vivos microscópicos, certo? Tem uma grande variedade de fungos que a gente consegue visualizar a olho nu, não características específicas, mas você consegue visualizar a olho nu, mas mesmo assim ele ainda é estudado sobre o aspecto da microbiologia, beleza? Então, ainda falando de conceitos gerais da microbiologia, a microbiologia ela vai estudar os micro-organismos, certo? Que, como eu falei, são aqueles seres vivos que são muito pequenos, geralmente, né, para ser vistos a olho nu. Por que esse geralmente? Porque, como eu falei, a gente tem alguns tipos de fungos, por exemplo, que nós conseguimos visualizá-los a olho nu, certo? A gente consegue visualizar aqueles fungos sem precisar de um microscópio ou de uma lupa, certo? Por exemplo, aquelas orelhas de pau que a gente vê lá colado nas árvores, por exemplo, tem orelhas de pau gigantes, certo? E a gente consegue visualizar. E mesmo assim, esses tipos de organismos são estudados dentro da microbiologia. Claro que a microbiologia é um campo grande, gigante de estudos, e a gente consegue subdividi-lo em áreas, como por exemplo a bacteriologia, que a gente vai estudar as bactérias, a micologia, que vai ser o estudo dos fungos, a virologia, que vai ser o estudo dos vírus, a parasitologia, que vai ser o estudo dos parasitas, e por aí vai. Então, dentro da microbiologia, a gente consegue dividir justamente esses grupos, certo? E dentro desses grupos tem características peculiares. Como eu falei no caso dos fungos, nós conseguimos ter fungos que nós conseguimos ver a olho nu, certo? Por serem grandes, e mesmo assim eles ainda continuam sendo estudados dentro da microbiologia. Mas em suma, de maneira geral, a microbiologia ela é o estudo de organismos extremamente pequenos, organismos microscópicos que são invisíveis a olho nu, certo? Então, fazem parte desses grupos aí, daqui nós estudamos na microbiologia, as bactérias, certo? Dentro das bactérias aí nós vamos ver as bactérias e as arqueobactérias, certo? Os fungos, tanto sejam eles leveduras, que são fungos unicelulares, e os fungos filamentosos também, que são fungos que nós conseguimos ver a olho nu, que é aquele mofozinho que você encontra no pão, por exemplo. Também estudamos os protozoários e as microalgas, certo? Além desses seres vivos aí, nós temos também os vírus. E por que eu deixei os vírus aí destacado em vermelho e com 3 asteriscos aí? Porque nós temos ressalva contra a respeito dos vírus. Por quê? A microbiologia, o nome bio está dizendo vida, certo? Só que os vírus não necessariamente são caracterizados como forma de vida, certo? Eles vão ter características de seres vivos quando eles estão parasitando as células, certo? Eles vão ter um certo tipo de metabolismo, vão se duplicar lá dentro da célula, utilizando, claro, o metabolismo celular. Mas quando eles estão fora de uma célula que eles parasitam, eles não apresentam características de um ser vivo. Eles não têm metabolismo, certo? Eles não se multiplicam, certo? Então o vírus fica aí com essa ressalva, mas mesmo assim os vírus eles são estudados dentro da microbiologia, beleza? Então, ó, ainda falando de conceitos gerais da microbiologia, todos os seres vivos que atualmente nós conhecemos, eles derivam de um ser vivo primordial que provavelmente era unicelular, certo? Que surgiu aí, ó, há 3,5 bilhões de anos atrás. Esse organismo vivo nós chamávamos de progenoto, que foi o organismo que deu vida, né, que a partir dele toda a vida no nosso planeta, toda a nossa diversidade, ela se originou. E a partir desse progenoto, há 3,5 bilhões de anos atrás, nós desenvolvemos o que? A vida evoluiu em quê? Em todas as formas que nós conhecemos, como as bactérias, como as arqueobactérias, certo? Que era o antigo reino Monera. E nós temos os eucariotas também, todos aqueles fungos, animais, plantas, certo? Protozoários e tudo mais. Beleza? Então, todas essas formas de vida, por mais diferentes que sejam, uma bactéria de um animal, como por exemplo um elefante, todos eles têm um ancestral comum, originaram-se do mesmo ser vivo, certo? Tudo isso é dito através de exames de DNA, certo? Onde você vê similaridades na questão dos genes,
desses organismos que mostram que ancestralidade, que mostram parentesco de um organismo desse com outros organismos mais, como se diz, evoluídos. Se bem que nós não podemos usar esse termo, que um organismo é mais evoluído que outro, sendo que todos esses organismos contemporâneos a nós, seja uma bactéria, seja um fungo, seja uma alga, têm o mesmo nível evolutivo, certo? Embora alguns sejam mais simples, mas mesmo assim todos têm o mesmo nível evolutivo porque chegaram ao mesmo nível de evolução que nós, o mesmo patamar que eu falo, de sobrevivência, de conseguir chegar até aqui, certo? Então a questão de evolução ela se dá por adaptação ao meio natural. Então, por exemplo, uma bactéria ela não precisa ter as mesmas características, as mesmas complexidades que um animal mais evoluído e vice-versa, certo? Porque os meios onde esses organismos vivem, certo, são totalmente diferentes. Então, as bactérias, já falando de bactérias, de microbiologia em geral, mas especificamente das bactérias, que é o tema da aula de hoje, eles são extremamente importantes para o equilíbrio ambiental, como eu falei. Os micro-organismos, as bactérias também, eles são decompositores, certo? Na sua grande maioria, são raras as exceções, certo? Mas todos os micro-organismos, né, na grande maioria, eles vão decompor a matéria orgânica, certo? O que é decomposição? Apodrecer alguma coisa. Então, para que eles fazem isso? Quando um organismo morre, ele tem que ser decomposto para os nutrientes que fazem parte daquele corpo voltar ao ciclo da vida, né? Voltar a ficar disponível para outros seres vivos, certo? Então, a grande maioria dos micro-organismos, especificamente as bactérias, são decompositores. Eles têm importância ambiental, eles são importantes para o equilíbrio do meio ambiente, certo? Então, as bactérias também elas são patógenas. O que é um organismo patógeno? É um organismo que vai causar doença quando ele parasitar outro ser vivo, certo? Só que tem algumas bactérias que são patógenas obrigatórias, que elas vão parasitar um ser vivo lá, uma célula de um ser vivo, um ser vivo para poder sobreviver, certo? Porque faz parte da biologia dela, que ela se alimentar, causar doenças em outros organismos para poder sobreviver, completar o ciclo de vida. Mas também tem aqueles organismos que nós chamamos de patógenos oportunistas, certo? Patógenos oportunistas são aquelas bactérias que quando você está, como por exemplo, com a sua imunidade boa, saudável, essas bactérias elas não vão causar doenças em você. Mas quando sua imunidade baixa por algum motivo, seja ele por estresse, por alguma coisa, esses micro-organismos eles vão lá e causam doenças. Eles usam aquela oportunidade para causar doenças. Então esses organismos nós chamamos de patógenos oportunistas, certo? Então as bactérias, de uma maneira geral, elas são extremamente importantes na biotecnologia. Bio significa vida e tecnologia, tecnologia, né? Alguma coisa que a gente utiliza para a produção de alguma coisa, certo? De algum meio, de algum produto, certo? Então, nós utilizamos bactérias muito na biotecnologia, certo? Para a produção de medicamentos, para a produção de produtos alimentícios, certo? Para a produção de enzimas. Então, nós utilizamos essas bactérias na biotecnologia, tanto na parte industrial, na questão do alimento, certo? Para você preservar o alimento por mais tempo, por exemplo, para a produção de algum alimento que seja fermentado ou não, certo? Na área médica hospitalar também, por causarem doenças, essas bactérias têm uma importância muito grande, mas também pela parte delas produzirem, serem capazes de produzir medicamentos, de produzirem substâncias que são utilizadas para curar doenças, fazerem algum tratamento, certo? Por exemplo, com o desenvolvimento da ciência, né, da parte de mutações artificiais, de organismos geneticamente modificados, por exemplo, toda a insulina que é utilizada, que é vendida nas farmácias, elas são produzidas através de bactérias geneticamente modificadas. Antigamente você se extraía essa insulina de onde?
de pessoas mortas, de cadáveres, certo? Só que hoje em dia toda essa insulina que é produzida, ela é produzida por bactérias, por exemplo, bactérias geneticamente modificadas, mas ainda assim bactérias, certo? Então essas bactérias, esses micro-organismos, eles têm uma importância extremamente grande, principalmente na biotecnologia, certo? Tanto na biotecnologia industrial quanto na área médica hospitalar, beleza? Então, a gente já viu isso na aula passada, certo? Mas só passando aqui para deixar mais ressaltar isso aqui, todos os organismos, inclusive as bactérias, eles são classificados de acordo com os critérios estabelecidos por Linnaeus, certo? Em 1735, que é a questão da nomenclatura de espécies biológicas, certo? Ou seja, todos esses nomes biológicos, nomes de bactérias, nomes de fungos, certo? Nome de qualquer ser vivo, eles são representados por uma nomenclatura binomial, ou seja, são compostos por basicamente dois nomes. O primeiro nome é o gênero, o segundo nome é o epíteto específico, que vai designar a espécie. Gênero é uma coisa mais geral, generalista. E o epíteto específico é uma coisa mais específica, como já diz o nome, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa tabela que eu botei embaixo, a gente tem alguns nomes científicos de micro-organismos, certo? Por exemplo, aqui, ó, Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, que é um fungo, certo? Que usa açúcar para produzir cerveja, para produzir álcool etílico, certo? Então, o gênero desse fungo é Saccharomyces, certo? Myces vem de fungo, certo? E sácaro vem de açúcar, tudo do grego, certo? Então é um fungo que se alimenta de açúcar, certo? E cerevise vem basicamente de cereais, cerveja, certo? Que vai ajudar a produzir o que? Cerveja. Então, tem vários outros tipos aqui de organismos. Então, todos os organismos vivos, independente se sejam fungos, bactérias, vírus, não vírus no caso específico, não é mais ou menos, não é desse jeito específico, mas todos os seres vivos, certo? Eles são classificados a partir dessa classificação de Linneu, que um nome científico de uma espécie ele é dado por dois nomes, né? A nomenclatura binomial, que é composto pelo gênero mais o epíteto específico, como eu usei na outra aula o exemplo do Homo sapiens. Homo é o gênero do ser humano e sapiens é a espécie do ser humano. Então Homo sapiens é o nome da espécie humana, beleza? Então, falando especificamente agora só das bactérias, anteriormente todas as bactérias elas pertenciam ao reino Monera, certo? Só que a partir do momento que se desenvolveu tecnologias, que esses estudos começaram a ser feitos, estudos de DNA principalmente, certo? Se verificou, né, se conferiu que as bactérias elas não eram somente de um tipo. Teríamos dois tipos de bactérias aí bem distintas, certo? Então aquele reino que antigamente era chamado de Monera, que englobava todos esses organismos, se dividiu em dois reinos. E atualmente nós temos as eubactérias, que são as bactérias comuns, né, que estão no nosso dia a dia, certo? E as árqueas ou arqueobactérias, que são aqueles micro-organismos extremófilos que sobrevivem em regiões extremas, certo? Temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas, salinidades, pHs também extremos, certo? Então temos esses dois grupos que derivaram do antigo reino Monera, as eubactérias e as arqueobactérias, certo? O termo bactéria, a palavra bactéria, ela vem do latim, certo? Bactéria vem do singular bacterium, certo? Que são organismos relativamente simples que eu falo porque eles são unicelulares, eles são compostos por apenas uma única célula, certo? Na sua grande maioria, como eu posso dizer, sua função básica é basicamente serem decompositores, certo? Eles vão pegar a matéria orgânica morta e vão decompor, vão quebrar aquela matéria orgânica morta e transformá-la em matéria orgânica que possa ser absorvida por outros seres vivos, por plantas, certo? Que consequentemente vai ser comida por animais e os animais vão ser comidos por outros animais e assim vai. Você mantém esses nutrientes, você mantém esses compostos dentro
do ciclo dos nutrientes no nosso planeta, né? E as bactérias elas são patógenas, certo? Como eu falei, todos os micro-organismos eles podem causar doenças. Então, dependendo do estado fisiológico, certo? Se você estiver com a imunidade baixa, por exemplo, alguns micro-organismos, algumas bactérias que não causariam doenças, vão começar a causar doenças, certo? Isso nós chamamos de organismos oportunistas, beleza? Então, a gente já vai entrar numa coisa mais específica agora, que são a parte de estrutura das bactérias. Como é que as bactérias são estruturadas? Como é que a célula das bactérias são formadas, certo? Como eu falei, as bactérias elas são seres unicelulares, são compostos por uma única célula, certo? E essas células elas são procarióticas, certo? Por quê? Porque o núcleo dessas células ele não está revestido por membrana, certo? Não totalmente, certo? Então, ó, o material genético dessas células bacterianas ele fica disperso no citoplasma. Quando eu falo disperso no citoplasma, eu não falo que ele fica solto e espalhado, não. Ele fica concentrado na região que seria o núcleo, certo? Esse DNA das bactérias é um DNA circular. E esse DNA principal, que ficaria aí no local onde a gente chamaria de núcleo, certo? Não é um núcleo como a gente conhece porque não tem membrana, certo? Mas esse material aí, ele é chamado de nucleoide. Nucleoide por quê? Porque diferente dos outros núcleos, ele não tem membrana revestindo. O material genético, né, o DNA circular delas, fica no centro aí, basicamente, da célula, né, do citoplasma, e fica condensado ali, juntinho, certo? Mas em contato direto com o citoplasma. Então, o núcleo da célula procariota nós chamamos de nucleoide, certo? Além desse DNA principal, desse DNA circular principal, que fica no nucleoide das bactérias, nós temos moléculas adicionais de DNA circular também, que nós chamamos de plasmídio ou DNA plasmidial, certo? Ele fica fora desse nucleoide e espalhados pelo citoplasma, certo? E esse DNA plasmidial, eles são um dos principais responsáveis pela resistência das bactérias a antibióticos, certo? Então, por exemplo, você começa a utilizar um antibiótico e você não faz o tratamento do jeito que deveria ser, então você termina gerando uma mutação nesse DNA plasmidial, porque é um DNA menor, um DNA mais simples, então a questão da mutação nele é muito mais fácil de ocorrer. Então você termina gerando uma mutação que ocasionalmente vai gerar uma resistência àquele antibiótico. Então, quando você utiliza um antibiótico novamente, aquele antibiótico não vai ter o mesmo efeito. Por quê? Porque esse DNA plasmidial vai dar resistência a essa bactéria, vai fazer com que essa bactéria ela resista à utilização desses antibióticos, certo? E ela não vai morrer. Então, você cada vez vai ter que utilizar um antibiótico mais forte e assim sucessivamente, até criar as superbactérias, né, que são resistentes a vários tipos de antibióticos, que é o que acontece geralmente em hospital, por descuido também da parte sanitária mesmo, falando. Então, ó, dentro do citoplasma da célula bacteriana, nós vamos encontrar diversos ribossomos. Ribossomos, eles são as organelas que são responsáveis por produzir as proteínas, certo? Então, elas vão produzir várias proteínas diferentes que as células vão precisar para sobreviver, certo? Então, dentro do citoplasma da célula bacteriana, nós vamos encontrar vários ribossomos, certo? Então, revestindo esse citoplasma, certo, da célula, nós temos a membrana plasmática, certo? Então a membrana plasmática é a membrana que vai delimitar o citoplasma, que vai cobrir o citoplasma. Então você vai ter a membrana plasmática, dentro da membrana plasmática você vai ter o citoplasma, dentro do citoplasma vai ter todas as organelas, certo? E ainda você vai ter os DNAs plasmidial, você vai ter o nucleoide ali dentro também, certo? Então, nós temos a membrana plasmática que vai revestir a célula por fora, certo? Vai revestir o citoplasma, certo? Conter o citoplasma ali dentro, certo? E mais externamente, né, fora essa membrana plasmática, a célula ainda tem uma estrutura que nós chamamos de
parede celular bacteriana. Por que parede celular bacteriana? Porque também temos a parede celular das plantas, certo? E algumas algas também, certo? Mas o que é a parede celular? Pensa bem, ó, as bactérias são estruturas unicelulares. Elas vivem sozinhas, isoladas ali, geralmente, no meio. Então ela precisa de uma coisa que a proteja, porque a membrana plasmática, querendo ou não, ela é uma coisa simples, uma coisa que uma estrutura que pode se romper com facilidade. Então, para dar mais segurança, mais resistência a essas células bacterianas, para que elas consigam continuar sobrevivendo, resistindo aos intempéries ali do meio onde elas vivem, ela tem um envoltório externo, né? Uma capa externa, além da membrana plasmática, rígida, que nós chamamos de parede celular bacteriana, certo? Em alguns casos, além da parede celular bacteriana, algumas bactérias elas possuem uma proteção extra, que nós chamamos de cápsula, certo? Essa cápsula não é encontrada em todas as bactérias não, mas algumas bactérias possuem. Então, ó, algumas bactérias possuem, todas as bactérias no caso, vão possuir a membrana plasmática, todas as bactérias, certo? Por fora da membrana plasmática, todas as bactérias também vão possuir a parede celular, e em alguns casos, nem todas as bactérias vão possuir uma proteção extra que nós chamamos de cápsula, que fica recobrindo justamente a parede celular. Essa cápsula, basicamente, ela serve para quê? Para proteger essas bactérias que a possuem da desidratação, protege essa bactéria de perder água, certo? E murchar, e assim ela termina morrendo. Ela também protege essas bactérias de ataques de bacteriófagos. Bacteriófagos a gente vai ver na aula de vírus, que são vírus que vão parasitar exclusivamente as bactérias. Então você tem essa proteção extra, né, que é a cápsula, ela vai proteger esse tipo de bactéria do ataque desses bacteriófagos, certo? E também essa cápsula vai proteger que essa célula seja fagocitada. Fagocitose é quando outra célula maior vem e come essa célula menor. Então ela vai proteger dessa célula bacteriana de ser comida por outras células, certo? Além também dessa cápsula auxiliar a célula bacteriana a se fixar no hospedeiro, certo? Algumas células que são parasitas, por exemplo, elas vão ter que ficar fixas nesse hospedeiro. Então ela fica fixa utilizando o quê? Essa cápsula, certo? Então todas as bactérias que parasitam um ser vivo precisam de cápsula? Não, certo? Mas as que possuem cápsula, essa cápsula também vai auxiliar, né, vai ajudar na fixação dessas células bacterianas aos hospedeiros, beleza? Então, ó, qual é a função da parede celular? Voltando para a parede celular, que é bem importante ali, certo? Então, qual é a função dessa parede celular? Essa parede celular, ela vai manter a forma característica das células bacterianas. Como assim, professor? Ó, a gente vai ver mais no decorrer da aula aqui de bactéria, que a bactéria nós temos três formatos básicos: cocos, bacilos e espirilos, certo? Então, o cocos vai ter um formato esférico, bacilos vai ter um formato de bastão e espirilo vai ser um bastão mais comprido e espiralado. Então, quem vai manter essa forma característica dessas bactérias, quem vai ser a responsável por manter essa forma, é justamente a parede celular, certo? Essa parede celular, como eu falei, o nome já se diz, né? Uma parede. A parede da sua casa serve para quê? Para proteger você contra as coisas que tem lá de fora, né? Para proteger contra ladrão, para proteger contra qualquer coisa. Então a parede celular bacteriana ela também serve para proteção contra o meio extracelular, contra o meio externo. Aí você vai proteger essas células contra pressão osmótica, contra algum tipo de parasita, certo? E também essa parede celular ela vai fornecer uma plataforma rígida para ligação dos apêndices superficiais das bactérias. Algumas bactérias elas possuem fímbrias, elas possuem pile, que são basicamente uns pelinhos, entre aspas assim, que ficam ao redor da bactéria, e esses pelinhos aí vão ajudar a bactéria em várias coisas, na locomoção, pode ajudar a bactéria na alimentação, certo? Em várias coisas. Então essa parede celular ela serve de uma plataforma como uma plataforma rígida para suportar essas estruturas, certo? E essa parede celular, de que ela é composta? Bem, essa parede celular ela é composta por uma rede de macromoléculas. O que é uma macromolécula? São moléculas grandes, certo? Em comparação com outras moléculas menores.
Que tipo de macromolécula é essa? Essas macromoléculas que compõem a parede celular, nós chamamos de peptídeo glicano. Ou seja, é uma molécula, uma macromolécula composta basicamente por proteínas e açúcares, certo? Peptídeo vem de proteínas, certo? E glicano vem de açúcar, glicídio, certo? Então, a principal característica dessas paredes celulares é a parte sacarídica dela, ou seja, são os açúcares que compõem essa parede celular. São basicamente dois açúcares que compõem a parede celular das bactérias. Todas as bactérias, a parede celular de todas as bactérias são compostas por esses dois tipos de açúcares: o N-acetilglucosamina e o N-acetilmurâmico, certo? Mais conhecido, né, como NAG e NAN, que são suas abreviaturas, certo? Então, esses disacarídeos aí, esses monossacarídeos aí, o NAG e o NAN, eles são ligados uns aos outros, formando uma fileira de disacarídeo repetido, certo? Você vai vir NAG, NAN, NAG, NAN, NAG, NAN, certo? Um alternado ao outro, certo? Na horizontal e na vertical repetido. Beleza? Então, basicamente, a parede celular das bactérias, elas são compostas por N-acetilglucosamina, certo? E N-acetilmurâmico, certo? Que é o NAG e é o NAN. Beleza? Então, ainda falando da parede celular, não sei se vocês já ouviram, mas vocês vão ouvir falar bastante, certo? É a questão das bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Quem dá essa característica das bactérias gram-positivas e das bactérias gram-negativas é justamente a parede celular, certo? A parede celular, a composição da parede celular vai ser a mesma, porém a espessura da parede celular, ou seja, a grossura, falando assim para vocês entenderem melhor, ela vai ser diferente nas bactérias gram-positivas e nas bactérias gram-negativas. Vejam aqui no desenho, aqui do lado direito, que essa parte marrom escura aí é a parede celular, certo? Essa parte amarela é a membrana plasmática. Então, logo acima da membrana plasmática, nós temos a parede celular. Se você for olhar os dois desenhos aqui, você está vendo que nas bactérias gram-positivas, essa parede celular ela é mais grossa, mais espessa, certo? E nas bactérias gram-negativas, logo acima da membrana plasmática ali amarelinha, você vê que essa parede celular ela é muito, mas muito menor, menos espessa do que nas gram positivas, certo? Então, basicamente, quais são as características das bactérias gram-positivas e gram-negativas? Primeiro, as gram-positivas elas possuem ácidos teóicos, certo? Não vou entrar em detalhe do que seja, eu quero que vocês só conheçam as estruturas, o que tem e o que não tem, certo? E também elas vão possuir várias camadas de peptídeo glicano, por isso que ela vai ficar com uma camada, uma parede celular muito mais espessa, muito mais grossa do que as grãs negativas, certo? Então no desenho aqui, ó, lembrando que essa parte azul aí embaixo é a membrana plasmática, certo? E acima da membrana plasmática nós vamos ter basicamente a parede celular, certo? Então a gente vê aqui que nas gram-positivas essa parede celular é uma estrutura extremamente espessa, certo? Em comparação com a parede celular das gram-negativas, beleza? Então, as gram-negativas as bactérias gram-positivas elas possuem ácidos teóicos e uma camada de peptídeo glicano mais espessa, certo? Formada por várias camadas de peptídeo glicano, certo? Uma parede celular mais espessa. Já as gram, já as gram negativas, elas não possuem ácidos teóicos. As gram positivas possuem, as gram negativas não possuem ácidos teóicos, certo? Mas elas possuem também uma parede celular formada de peptídeo glicano, porém essa camada de peptídeo glicano ela é mais fina, ela é menos espessa, certo? Outra característica das bactérias gram-negativas é que acima dessa camada de peptídeo glicano, dessa parede celular mais fina, ela possui uma outra camada de lipopolissacarídeo
que serve como se fosse uma outra membrana plasmática, certo? Então, o que é que as gram-positivas possuem? Ácidos teóicos e uma camada de peptídeo-glicano espessa. O que é que as gram-negativas possuem? Uma camada de peptídeo-glicano mais fina, certo? Menos espessa, e uma outra membrana acima dessa parede celular. Então, ó, as gram-negativas vão possuir duas membranas, certo? E a gram-positiva uma membrana, beleza? Além das gram-negativas não possuírem ácido teóico, certo? Então, ó, como é que a gente diferencia na prática uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa? A gente diferencia uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa basicamente através da coloração, certo? Um rapaz, um pesquisador chamado Hans Christian Gram, em 1884, ele desenvolveu lá naquela época de ouro, né, da microbiologia, diga-se de passagem, se desenvolveu, né, uma técnica de coloração, certo? Uma técnica tintorial que evidenciava, que mostrava essas características morfológicas das paredes celulares, certo? Então ele viu que dependendo do tipo de coloração que ele fizesse para as bactérias iam ficar com colorações diferentes, certo? Ou seja, as bactérias gram-positivas, depois do final do processo de coloração de gram, essas bactérias gram-positivas elas ficariam com uma coloração azul, certo? Já as bactérias gram-negativas, perdão, elas teriam uma cor no final desse processo de coloração de gram, uma cor avermelhada, certo? Então, as gram-positivas no final do processo de coloração de gram possuem cor azul e no final da coloração de gram para as gram-negativas elas possuem uma cor vermelha. Aqui na foto aqui do lado a gente consegue ver uma mistura aí de bactérias gram-positivas e gram-negativas, onde as azuis são o quê? Gram-positivas e as vermelhas gram-negativas, certo? Então, como é que ocorre esse processo de coloração de gram, essa técnica de coloração de gram? É uma técnica que utiliza várias etapas, certo? Com várias colorações e fixações. Ó, a gente vai usar dois tipos de corantes diferentes para fazer esse tipo de coloração, certo? Que é justamente o cristal violeta e a safranina, certo? O cristal violeta é um corante azul que vai dar a cor azul das bactérias gram-positivas, certo? E a safranina é um corante vermelho, né, um corante magenta, que vai dar justamente a cor avermelhada das bactérias gram-negativas, certo? Além disso, nós vamos utilizar também para esse processo de coloração de gram o iodo, certo? E o álcool, beleza? Então, primeiro, como é que a gente faz esse processo de coloração de gram? Primeiro, a gente pega uma lâmina de microscópio, certo? A gente coleta um pouquinho da biomassa bacteriana e faz o que a gente chama de esfregaço, certo? Ou seja, a gente vai esfregar essas bactérias, espalhar essas bactérias no centro dessa lâmina, beleza? Depois que o esfregaço ele é feito, o que é que se faz? A gente coloca o primeiro corante, que é o cristal violeta. Esse cristal violeta a gente deixa por alguns segundos e logo depois a gente lava com água corrente, certo? Depois que você lavou com água corrente, claro, não com muita pressão para não tirar a bactéria da lâmina, né? A gente lavou com água corrente, a gente utiliza o iodo, certo? Para fixar essa lâmina e deixa também esse iodo por alguns segundos, certo? Depois a gente lava esse iodo justamente com o álcool, certo? E esse álcool ele vai fazer a descoloração, certo? Dessas células, caso elas forem gram-positivas, certo? Porque no primeiro momento a gente fez a coloração, se a célula for gram-positiva, ela vai ficar corada de azul com cristal violeta, certo? Então, ó, mesmo se ela for gram-positiva, quando você lava com álcool, essa coloração azul ela não sai, ela permanece. Se ela for gram-negativa, essa coloração azul, certo? Ela vai sair quando a gente faz a lavagem com álcool, certo? Então, depois que a gente faz a lavagem com álcool, a gente coloca a safranina, que é esse corante que tem a coloração magenta,
e espera alguns segundos também, depois lava depois com água e vai observar no microscópio, certo? Ah, professor, então quer dizer que se a bactéria for gram-positiva, a gente não precisa colocar safranina? Não. Primeiro, você vai fazer um processo de coloração de gram quando você não sabe que tipo de bactéria é aquela. Então, a primeira parte que a gente faz para identificar uma bactéria é saber se ela é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Então, quando você trabalha com isso, quando você não sabe qual é a bactéria, você tem que fazer todos os passos, certo? É uma técnica que você tem que seguir todos esses passos aí, certo? Então, no final do processo, quando você observar no microscópio, você vai ver a coloração da célula, a coloração final. Então, qualquer tipo de célula bacteriana que eu pegue, eu tenho que fazer esse processo, certo? Faço o esfregaço bacteriano, coloco o cristal violeta, lavo com água corrente, adiciono o iodo, certo? Depois lavo esse iodo com o álcool, depois adiciono a safranina, certo? E depois lavo novamente e vou observar no microscópio qual é o tipo de bactéria que eu tenho ali. Então aqui, ó, depois de todo aquele processo de coloração de grã, né, que a gente fixa o esfregaço, né, faz o esfregaço, a gente cora com cristal violeta, depois a gente adiciona o Lugol, depois a gente descora ela com álcool e depois a gente cora ela de novo com o corante vermelho, que pode ser fucsina também, certo? A gente viu a safranina, mas também pode ser a fucsina. Todos esses dois corantes têm a mesma função, certo? Então, no final, as bactérias gram positivas vão ficar azuis e as gram negativas vão ficar vermelhas. Então, aqui que de interessante que tem nesse slide aqui, ó, é que a gente está vendo o passo a passo aqui e dos lados aqui a gente tem as bactérias gram positivas e gram negativas, certo? Gram negativas e gram positivas. Então, no início, quando a gente faz o esfregaço, as bactérias elas vão estar o quê? Todas sem cor, que é que a gente não fez nenhum processo de coloração, certo? Quando a gente adiciona o cristal violeta, certo? Quando a gente adiciona o cristal violeta, todas elas vão ficar coradas de azul, certo? Quando a gente coloca o Lugol, que é um fixador, que vai evitar que a bactéria ela se desgaste com o tempo, né? Você pode fazer essa lâmina de coloração de grã para observar 2 dias depois, 3 dias depois, certo? Para ela não se estragar, né, a gente usa o fixador, que é o Lugol, certo? Mas esse Lugol ele não vai interferir na cor. Pode olhar aqui do lado as células, que todas elas continuam azuis, porque elas não foram coradas com o cristal violeta, certo? Logo lá no início. Então, ó, o que é que vai diferenciar? Qual é a etapa aí que vai diferenciar uma bactéria gram positiva de uma bactéria gram negativa? É justamente esse processo aí de descoloração, né, com o álcool. Quando você utiliza o álcool ele vai remover, certo? Justamente aquela segunda membrana celular que tem ali em cima, que ela é basicamente composta de lipídio, certo? Então, por exemplo, o cristal violeta, ele corou na bactéria gram positiva a parede celular, só que na gram negativa, ele corou o quê? Não a parede celular, mas ele corou basicamente aquela membrana plasmática que fica em cima da parede celular das gram negativas que são mais finas, certo? Então, quando você usa o álcool ele é um solvente orgânico que ele dissolve a gordura. E como essa membrana plasmática que fica em si, essa segunda membrana plasmática, ela é feita basicamente por lipídios, né, por gordura, o álcool ele vai retirar essa camada, certo? E vai ficar exposta basicamente à parede celular sem cor nenhuma, certo? Então é só no segundo processo de coloração, quando você utiliza o corante vermelho, que pode ser a fucsina também, ou a safranina, certo? Aí que ela vai corar o que? No caso das gram negativas, ela vai corar aquela camada que estava protegida pelaquela membrana, que estava sem cor. E nas gram positivas, esse corante, a fucsina, ele não vai ter efeito, certo? Assim como o álcool, ele não vai tirar a coloração. Então a gram positiva vai ser corada no primeiro passo de coloração, certo? E vai se manter até o final. E a gram negativa só vai ser corada no último passo, que é quando você utiliza o corante vermelho, que é a fucsina, certo? Ou a safranina, beleza? Então, no final do processo de coloração, as células gram positivas vão ser azuis e as células gram negativas vão ser vermelhas, beleza? Então, ó, aqui a gente tem imagens reais de micrografias, certo? Tiradas aqui de microscópio de luz comum, que a gente consegue ver bem claramente aqui
mistura dessas bactérias aqui, gram-positivas com gram-negativas. As gram-positivas, as vermelhas, as azuis, perdão, e as gram-negativas, as vermelhas, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Alguns exemplos de bactérias gram-positivas, como o Staphylococcus aureus. A gente está vendo aqui que estáfilo, porque ele forma esses cachos como se fossem cachos de uva, certo? Beleza? E a gente vai ver esse coccus, essa questão da morfologia depois, mas a gente consegue ver que ela é azulzinha depois que você faz o processo de coloração de gram, certo? Aqui também, como exemplo ainda de bactérias gram-positivas, nós temos o que? O Streptococcus pyogenes e o Streptococcus pneumoniae, certo? Que são dois exemplos de bactérias diferentes, mas do mesmo gênero. Aqui entra aquela diferenciação que a gente estava falando da nomenclatura, certo? Biológica. Pode ver que aqui temos dois nomes, né? Científicos. Streptococcus são os dois, os Streptococcus são um gênero, certo? Ou seja, essas bactérias aqui, elas possuem o mesmo gênero, certo? São aparentadas, mas são de espécies diferentes. E o que é que vai diferenciar a espécie? O epíteto específico, que é esse segundo nome. Na primeira foto aqui nós temos o Streptococcus pyogenes e na segunda foto nós temos o Streptococcus pneumoniae, que vai causar a famosa pneumonia, certo? Ainda aqui com exemplo de bactérias gram-positivas, nós temos o Bacillus anthrax, o Clostridium tetani também, certo? Podem ver aqui a coloração desses micro-organismos aqui, que eles são azulados, certo? Você vai olhar embaixo aqui e você vai dizer, ah, professor, mas está avermelhado embaixo. Não é que esteja avermelhado, é a qualidade do microscópio também e a qualidade da coloração que não ficou tão boa, certo? Mas aí você tem que saber diferenciar, basicamente com a experiência, né? Com a prática vem a experiência e aí você consegue diferenciar tranquilamente. Porque nem sempre, ou praticamente nunca vai ficar tão bonita como essas fotos que a gente vê na internet, mas com a prática você vai começando a melhorar a seu processo de coloração e você vai conseguir fazer lâminas cada vez melhores, certo? Ainda como exemplos de bactérias gram-positivas, nós temos aqui, ó, a Corynebacterium diphtheria, que é a responsável pela difteria, causar difteria, né, que é a doença, certo? Agora nós vamos ver alguns exemplos de bactérias gram-negativas, certo? Aqui nós temos a mais famosa bactéria gram-negativa, mais conhecida, que é a Escherichia coli, ou para os íntimos a E. coli, certo? Essa bactéria gram-negativa, ela é naturalmente encontrada no nosso sistema digestório, certo? Então ela vive em harmonia com o nosso sistema digestório. Porém, quando você se alimenta de qualquer alimento que esteja contaminado, por exemplo, você vai na feira, compra aquele cachorro quente de feira que foi requentado várias e várias e várias vezes, passou uns 3 dias ali para ser vendido, que a salsicha chega a estar roxa, certo? E você come e dá logo o quê? Dá logo aquela desinteria, dá logo aquela caganeira, né? Que você não tem tempo nem de chegar em casa, você faz nas calças mesmo. Esse tipo de infecção geralmente ele é causado justamente pelo quê? Por essa E. coli, por esse tipo de bactéria gram-negativa, certo? Então esse tipo de bactéria ela é extremamente comum quando um alimento ele estraga, certo? Quando você acondiciona mal aquele alimento, que ele está estragado, ele é basicamente causado por essa Escherichia coli, certo? Por esse tipo de bactéria, beleza? Outros exemplos aqui que nós temos é a Neisseria gonorrhea, certo? Que é uma bactéria gram-negativa que vai causar basicamente a gonorreia, e a Moraxella sp, certo? Quando tem esse sp aqui é porque você só tem o gênero identificado, você não tem a espécie, beleza? Então, ó, características de gram-positiva ou gram-negativas à parte, nós vamos falar agora um pouco da reprodução das bactérias. Como todo ser vivo, as bactérias também se reproduzem, certo? A reprodução das bactérias, a grande maioria da reprodução das bactérias são reproduções assexuadas, certo? Por exemplo, o que é uma reprodução assexuada? É quando você não tem
troca de material genético entre dois indivíduos da mesma espécie, certo? Por exemplo, nós temos dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada, você tem dois indivíduos, geralmente um macho e uma fêmea, que vão trocar materiais genéticos para formar um indivíduo, né, formado com material genético de parte do pai e parte da mãe. É como nós, seres humanos. Um homem e uma mulher se casam e tem um filho. Esse filho, ele tem metade do material genético do pai junto com o material genético da mãe, certo? Então isso é uma reprodução sexuada. A reprodução assexuada, esses seres vivos, eles não precisam de outro indivíduo para se reproduzir, certo? Que é o caso das bactérias. Geralmente, a maior parte da reprodução das bactérias é por divisão binária ou fissão binária, que é a mesma coisa. Onde uma célula só de bactéria, como aqui do lado a gente consegue ver no desenho, ela se divide em duas outras células, certo? Então, ó, ele não precisou de outra célula aqui para fecundar ela, para gerar essas duas células filhas, certo? Então, uma célula mãe se divide em duas células filhas, certo? Isso é o que a gente chama de divisão binária ou fissão binária, beleza? E só para complementar, essas duas células filhas são exatamente iguais geneticamente à célula mãe, certo? Até porque você não teve junção de nenhum material genético externo, certo? Ainda falando de reprodução, as bactérias também têm outro tipo de reprodução, que é a reprodução através de esporos, através da esporulação, certo? A esporulação, ela acontece quando a bactéria ela se encontra em condições adversas, ou seja, condições que ela não é favorável à vida dela, certo? Como, por exemplo, um local extremamente seco, sem água, sem nutrientes, ou então com calor muito grande, certo? Ou com uma salinidade muito grande. Então isso vai fazer com que a bactéria ela esporule, certo? E o que é esse processo de esporulação? É quando a célula ela sofre um espessamento do envoltório dela, ou seja, um espessamento da parede celular. A parede celular ela fica extremamente grossa, certo? Para quê? Para proteger essa célula do meio externo, certo? Então, ó, quando ela forma esse esporo, né, esse espessamento da parede celular, do envoltório celular, certo? Ela vai interromper o metabolismo. Por quê? Porque se ela está fechando a porteira lá da célula para não entrar nada, então nada também sai e nada entra, inclusive nutrientes. Então, para a célula não morrer de fome, por assim dizer, ela interrompe o metabolismo dela, ela fica como se estivesse hibernando, certo? E isso é o que a gente chama de esporo, certo? Então, ó, quando a bactéria ela forma essa cápsula de resistência e interrompe o metabolismo, porque o meio que ela está sobrevivendo ali não é um meio favorável à vida dela, a gente chama isso de esporos. Então, algumas bactérias têm essa capacidade de formar esporos, certo? Então, ó, por exemplo, o Clostridium tetani, que é a bactéria que vai causar o tétano, é um desses exemplos. Por exemplo, essa bactéria ela está no solo. Já ouviram falar quando você se corta com uma coisa enferrujada? Você se fura com alguma coisa que está no contato com o solo, você pode se contaminar com tétano? Então, justamente por isso, essa bactéria ela só consegue se desenvolver dentro do ser humano. Então, quando ela está no solo, ela está num ambiente adverso, ela não consegue sobreviver ali. Então, ela forma um esporo, certo? E fica ali esperando entrar em contato com algum ser vivo, certo? Aí, quando você fura o pé com alguma coisa enferrujada, essa coisa enferrujada está aí no chão, pode ter que ela tenha esporos desse tétano, por exemplo. A mesma coisa é com o antrax. Lembram daquela onda que tinha que o pessoal estava mandando carta cheia de pozinho branco? Aquele pozinho branco era justamente o que? O esporo do antrax. Então, quando a pessoa abria aquilo ali, aquele esporo levantava um aerosol, né, um sprayzinho assim, ele ficava em suspensão no ar e as pessoas respiravam. Quando respirava, puxava esse esporo do antrax para dentro dos pulmões, o antrax se desenvolvia, começava produzindo a toxina e matava a pessoa, certo? Então esses esporos eles ficam dormentes, né, sem metabolismo, até ele chegar num local que ele possa se desenvolver. Quando ele chega num local que ele pode se desenvolver, ele fica com o ciclo de vida dele normal e essa bactéria ela começa a se dividir, se reproduzir através de divisão binária, certo? Por fissão binária. Beleza?
Então, ó, qual é o tempo que uma bactéria leva para se transformar em duas? Esse tempo que uma bactéria leva para se transformar em duas, a gente chama de tempo de geração, certo? Então, não se tem uma média para todas as bactérias. Cada bactéria é uma espécie diferente e cada bactéria tem um tempo de geração diferente. Mas, por exemplo, a E. coli, a Escherichia coli, que é uma bactéria, como eu falei, a bactéria mais comum nas intoxicações alimentares, que causam a intoxicação alimentar, ela leva cerca de 20 minutos para uma bactéria se transformar em duas, certo? Para uma célula se transformar em duas. Então, esse processo de um alimento ele ficar estragado, certo? É muito rápido por conta disso. Lembrando que quando você contamina um alimento, ele não é contaminado com apenas uma bactéria, certo? Geralmente são algumas centenas de milhões de bactérias que caem ali, que estão no ar, certo? Então aquelas centenas de milhões ali se duplicam e depois se quadriplicam e assim vai, em progressão geométrica, certo? Uma célula vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito 16 e assim sucessivamente, certo? Então, ó, não tem uma média geral para todas as bactérias, mas um exemplo aqui da E. coli, que é uma bactéria muito comum nas intoxicações alimentares da vida aí, esse tempo de geração é cerca de 20 minutos. Então você prepara um alimento, você deixa o alimento lá preparadinho e você deixa, ah não, vai ficar aqui aberto fora do resfriamento só por um tempinho, mais tarde eu boto na geladeira. Só que esse mais tarde você bota na geladeira já é o tempo suficiente para uma E. coli da vida se dividir várias vezes ali e causar uma intoxicação alimentar que, dependendo do nível de intoxicação alimentar, pode até causar o óbito do paciente, certo? Então isso aí é extremamente importante na parte de conservação dos alimentos. Alimentos que são extremamente perecíveis, você manter preservados esses alimentos em num local correto, com a temperatura correta, certo? Então, ó, ainda falando de reprodução das bactérias, as bactérias ainda têm um processo de recombinação genética, certo? Como é isso? É um processo em que essas bactérias elas podem pegar material genético de outras bactérias para modificar o seu próprio DNA, certo? E se transformar numa bactéria nova, num indivíduo novo, certo? Nós temos três tipos de, de processos, certo, de recombinação genética de bactérias, que são a conjugação bacteriana, a transdução bacteriana e a transformação bacteriana. Pode ser nomes complicados, né? Conjugação, transdução e transformação, mas são processos extremamente simples, beleza? E eu vou mostrar cada um como é que ocorre, certinho? Então, ó, o primeiro que a gente vai ver é justamente o processo de conjunção bacteriana. Conjunção, o nome já diz, né? Que vai se juntar duas bactérias, certo? Então, ó, não é que exista, estou usando aqui esse desenho como exemplo, mas não é que existe uma bactéria macho e uma bactéria fêmea, não. Bactéria ela não tem gênero. Bactéria é bactéria, não tem macho nem fêmea, certo? Mas para ficar mais fácil de ser entendido, a conjunção bacteriana é composta assim: você tem uma bactéria macho, entre aspas, lembrando que não existe bactérias machos e fêmeas, certo? E uma bactéria fêmea, certo? O que é que acontece? Essas bactérias elas vão introduzir como se fosse um canudinho na outra bactéria, que é o que a gente chama de conjunção, certo? Esse canudinho ele pode ser formado por um pelo sexual, certo? Esse pelo sexual, algumas bactérias têm pelos que a gente chama de fímbrias. Essas fímbrias elas podem se modificar para essa função. Então, algumas bactérias têm aqueles pelinhos ao redor. Um daqueles pelinhos ali que tem ao redor, uma daquelas fímbrias, vai penetrar na outra bactéria e, através daquela fímbria, vai passar o material genético de uma bactéria para outra. Então, aquela bactéria que recebeu o material genético da outra vai ter o quê? Uma mudança no DNA. Vai ser uma bactéria nova, uma bactéria mutante, certo? Isso pode causar o quê?
algum benefício para essa bactéria, certo? Uma resistência a um antibiótico, por exemplo, a resistência a locais com muita salinidade, por aí vai. Isso pode ser bastante variável. Qual é a função disso aí, certo? Mas uma coisa que é certa é que essa bactéria ela vai ganhar porque ela teve o material genético dela modificado, então ela vai ter uma coisa a mais para usar, certo? O outro, o outro processo que a gente tem é a transdução bacteriana. Lembra que eu falei que algumas bactérias possuem uma cápsula e essa cápsula protegeria essas bactérias justamente do ataque de vírus bacteriófagos? Então, a gente vai ver ainda na aula de vírus como é que funciona essa questão da infecção dos vírus, né? Que a gente tem um ciclo lítico, um ciclo lisogênico, certo? Mas na maioria das vezes, quando um bacteriófago, um vírus bacteriófago infecta uma bactéria, esse DNA do vírus vai ser incorporado na bactéria e vai fazer com que essa bactéria produza outros vírus e essa bactéria morra. Só que em alguns casos, essa bactéria ela não morre. Ela pega o DNA desse vírus e fica para ela. Utiliza esse DNA do vírus como se fosse dela e ela não morre. Então, a transdução bacteriana é isso. É quando você ocorre a transferência de um fragmento do DNA do material genético de um vírus bacteriófago para infectar uma bactéria, certo? E essa bactéria, ela pega esse DNA desse vírus e fica para ela, utiliza para ela, ou seja, teve uma mutação no DNA original da bactéria graças à incorporação do DNA viral, certo? O outro tipo, e o último tipo que a gente vai ver de recombinação genética dessas bactérias é a transformação bacteriana. Como eu falei, as bactérias elas não vivem só, né, ali isoladamente. Você sempre vai encontrar uma colônia bacteriana, certo? Então, consequentemente, uma dessas bactérias aí vai morrer, certo? Quando uma bactéria dessa morre, a parede celular dela se rompe, a membrana plasmática se rompe e tudo que está dentro do citoplasma é jogado no meio extracelular, inclusive o DNA, certo? Então, quando tem outro DNA jogado no meio extracelular, algumas bactérias incorporam, ou seja, absorvem esse DNA que está jogado no lado de fora, certo? Incorporam esse DNA ao próprio material genético dela, certo? Então, transformação bacteriana é isso. Então, vocês viram que os três tipos de recombinação genética são bem básicos, certo? Não tem muito o que se dizer, não. Beleza? E agora a gente vai entrar na morfologia bacteriana, certo? Que são as formas das bactérias. As bactérias, de uma maneira geral, vão ter três formas básicas, certo? Que são quais? Cocos, bacilos e espirilos, certo? Cocos, aqui no desenho a gente consegue ver que são as bolinhas, né, em forma de coco, certo? Bacilos, que são esses bastonetezinhos curtos, e os espirilos, que são esses bastonetes mais longos e espiralados, certo? Então as bactérias podem ter essas três formas básicas. E a partir dessas três formas básicas, a gente tem modificações, certo? Variações dessas formas básicas, que é o que a gente vai ver a seguir, certo? Então, ó, como eu falei, ó, o primeiro que a gente vai ver, a primeira forma que a gente vai ver são os cocos, certo? Então, ó, os cocos eles são células esféricas ou ovoides, certo? Mas mais puxando para a parte esférica, certo? E ela possui algumas variações. Vê só, aqui a gente tem ó, os cocos isolados, certo? São as células isoladas. Como eu falei, a maior parte das células elas se dividem utilizando a divisão binária, a fissão binária. Só que algumas vezes essa divisão ela não se dá por completo. A célula ela não se divide, não se solta totalmente e uma célula fica ligada à outra. Quando uma célula se divide em duas e essas duas células não se soltam, ficam uma ligadas às outras, a gente chama essas células de diplococos, certo? Quando esses diplococos, por exemplo, começam a se dividir, cada célula vai se dividir em duas. Então essas duas aí se transformam em quatro e por aí vai. Então, por exemplo, quando essas células se dividem de novo e não se soltam, elas vão formando uma tirinha como se fosse um colar de pérolas, um colar de contas, certo? Compridinho.
Então a gente chama de Streptococcus, certo? E quando essas células começam a se multiplicar de qualquer forma e não se soltam, elas formam como se fossem os cachinhos de uva, certo? E esses cachinhos de uvas aí, formados por cocos, nós chamamos de estafilococos, certo? Então, os cocos são aquelas células esféricas ou ovoides, que a gente tem aí os cocos isolados, são as bolinhas isoladas, e temos algumas variações desses cocos isolados, certo? Que são os diplococos, são formados por duas células, os streptococos, que se parecem com um colar de pérolas, certo? E os estafilococos, que parecem com uns cachinhos de uvas, certo? O outro tipo de formato das células que a gente tem é as células que nós chamamos de bacilos. Os bacilos têm formas de bastão, certo? E esses bastão podem se apresentar como bastonetes curtos ou como bastonetes um pouco mais longos, certo? Mas mesmo assim são em forma de bastão. Nós podemos ter os bacilos isolados, que são as células isoladas, e pelo mesmo motivo, né, que eu mostrei dos cocos isolados, quando os bacilos eles se dividem e não se soltam, nós podemos formar uma dupla de bacilos juntinhas, que nós chamamos de diplobacilos, certo? E quando esses bacilos são mais longos, né, com mais de dois, né, 3, 4 ou mais, certo? Bacilos ligados uns aos outros, nós chamamos de streptobacilos, certo? E existem alguns bacilos que eles não são totalmente em forma de bastão. Eles são os bastões um pouco mais ovalados. Esse tipo de bacilos nós chamamos de cocobacilos. Beleza? Bem simples, não é? A última forma que a gente vai ver aqui são os espirilos, que são aquelas bactérias que têm um formato de saca-rolha, aquele formato curvado, certo? Então, ó, eles podem ser de dois tipos, espiroqueta ou vibrião. Espiroqueta são aqueles espirilos que são em formato de saca-rolha, que são espiralados. E os vibriões são justamente aqueles bastonetes bem longos que são curvados, certo? Então, os espirilos nós temos espiroquetas e vibriões. Bem mais fácil, bem mais tranquilo do que os outros dois, não é? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o metabolismo microbiano. Basicamente, o que é o metabolismo? Quando o microorganismo se alimenta e gera energia para ele. Então a gente vai ver basicamente os tipos de alimentação que essas bactérias podem ter. As bactérias, de uma maneira geral, a gente pode classificá-las nos seguintes tipos. Por exemplo, as fototróficas e as quimiotróficas. Fototróficas são aquelas que utilizam luz, foto vem de luz, para se alimentar. As quimiotróficas é que utilizam somente compostos químicos para gerar seu alimento, certo? Ainda tem também a que a gente pode chamar de autotróficas e heterotróficas, certo? Autotróficas é a que geram seus próprios alimentos e heterotróficas é que aquelas que vão buscar o seu alimento em outro lugar, que não geram seu próprio alimento. Então, ó, a gente pode pegar essas quatro classificações aqui, ó, fototróficas, quimiotróficas, autotróficas e heterotróficas, e juntar e formar outras classificações. Se a gente começar a unir, por exemplo, fototrófica com autotrófica, a gente vai ter os organismos fotoautotróficos. Se a gente junta os fototróficos com os heterotróficos, nós vamos ter os organismos fotoheterotróficos. Se a gente junta os micro-organismos quimiotróficos com autotróficos, nós vamos ter os quimio-autotróficos. Se a gente junta os quimiotróficos com os heterotróficos, nós vamos ter os quimio-heterotróficos, certo? E cada um desses vão ter definições diferentes, mas dá para você definir essas definições só pelos nomes, certo? O primeiro que a gente vai ver são os micro-organismos fotoautotróficos, certo? Os micro-organismos fotoautotróficos são aqueles micro-organismos que são capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Então, uma característica dos micro-organismos fotoautotróficos é que eles vão usar a luz, porém,
a fonte de carbono que esses micro-organismos vão utilizar são fontes de carbono inorgânicos, certo? Vai ser o CO2, né, o dióxido de carbono, ou o monóxido de carbono, certo? Que são fontes de carbono não orgânicos, certo? Então, como é que a gente tem? Quais são os exemplos que a gente tem aí? A gente tem as cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese, certo? E essas cianobactérias, elas são extremamente importantes porque elas produzem as cianotoxinas, certo? Cianotoxinas são toxinas que são produzidas por esses tipos de bactérias e são liberadas na água onde elas vivem, certo? Que essas bactérias são bactérias de ambientes aquáticos, certo? Então, quem é da área de saúde sabe, ou quem não é também, lembra daquele incidente que teve em Caruaru, se não me engano, que várias pessoas foram fazer hemodiálise e morreram porque a água que estava sendo utilizada para hemodiálise estava contaminada com cianotoxinas. E isso também serve para a parte alimentícia também. O tipo de água que você vai utilizar para fazer, para utilizar no seu restaurante, para utilizar para produzir comida, você tem que ter vários cuidados. Por exemplo, você não pode ter a água que fique aberta, por exemplo, em contato com o sol direto, que essas cianobactérias elas podem se desenvolver, certo? Elas podem se desenvolver ali e produzir cianotoxinas. Aí você diz, ah, mas eu vou filtrar essa água, eu vou ferver essa água. Não adianta de nada. Uma cianotoxina ela não pode ser retirada tão facilmente da água. O que pode se fazer é monitorar a concentração de cianotoxinas na água, que você tem níveis aceitáveis de cianotoxinas na água, certo? Então isso é muito importante, o tipo de água que você utiliza para o seu tratamento médico ou o tipo de água que você utiliza para preparar seus alimentos, certo? O outro tipo que a gente tem são os fotoheterotróficos. E qual é a diferença dos fotoautotróficos para os fotoheterotróficos? Todos dois, que tem um nome foto na frente, eles vão usar a luz para gerar seu próprio alimento, certo? A diferença do fotoautotrófico para o fotoheterotrófico é só a fonte de carbono, certo? Por exemplo, os fotoautotróficos, eles utilizam a luz mais carbono inorgânico, certo? Para gerar sua própria energia, seu próprio alimento. Os fotoheterotróficos, eles vão utilizar, além da luz, mas vão utilizar carbono orgânico, certo? Para produzir os seus alimentos, beleza? Só que essas bactérias geralmente são bactérias anaeróbicas. A gente vai ver depois na aula de controle de crescimento bacteriano e na parte do crescimento a gente vai ver esses tipos de bactérias, né? Autotróficas, anaeróbicas, aeróbicas, certo? Só falando aqui por alto, as bactérias anaeróbicas são aquelas bactérias que não precisam utilizar o oxigênio para sobreviver, certo? As anaeróbicas, beleza? Então, a diferença das fotoautotróficas para as fotoheterotróficas é que as fotoautotróficas utilizam carbono inorgânicos, as fotoautotróficas utilizam carbono inorgânico para fazer a fotossíntese e as fotoheterotróficas utilizam carbono orgânico para gerar seu próprio alimento, certo? Não é que a gente possa chamar de fotossíntese não, certo? As bactérias que a gente chama de quimioautotróficas são justamente aquelas bactérias que vão utilizar materiais químicos, certo? Compostos químicos, certo? Para gerar o que? Seu próprio alimento, certo? Aí você tem aquelas bactérias extremófilas, por exemplo, que são especialistas nisso aí. Por exemplo, aquelas bactérias que vivem nas chaminés vulcânicas, elas utilizam ácido sulfúrico para produzir o seu próprio alimento, certo? Então, ó, ela vai utilizar uma matéria orgânica, uma matéria química, certo? Que não é orgânica, para produzir seu alimento. Aí a gente tem aí, ó, bactérias que pertencem a esse grupo, os grupos da Nitrobacter, certo? As nitrosomonas, que são aqueles grupos de bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, certo? Que estão associadas com as raízes daquelas plantas que a gente chama de leguminosas, certo? E por fim, os quimioheterotróficos. Os quimioheterotróficos são aqueles animais que vão se alimentar de matéria orgânica de outros animais. Por exemplo,
Quando você tem uma bactéria que ela é decompositora, essa bactéria ela vai se alimentar da matéria orgânica de um animal morto ou de uma planta morta. Então esse tipo de comportamento nós chamamos de químio heterotrófico, certo? Onde essa energia ela vai ser buscada através da alimentação. Essa bactéria vai se alimentar de outros organismos mortos, vai pegar essa matéria orgânica de outros organismos, certo? Então, ó, bactérias saprófagas, certo? São aquelas decompositoras, aquelas bactérias que são parasitas, que causam doenças, por exemplo. Elas vão se alimentar de matéria orgânica de outros animais, certo? De outras plantas. Beleza? Então, então é isso aí, gente. A gente vai encerrando a nossa aula de microbiologia básica, certo? Geral, sobre a parte de bactérias, certo? Então, ó, aqui a gente tem o exercício, como sempre. Vocês respondem esse exercício, é um exercício bem básico, só para fixação mesmo, certo? E qualquer dúvida é só perguntar, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula, beleza?